Bom dia, meu nome é Aline, sou consultora científica da HTM e o tema abordado aqui hoje será lipomodelagem corporal e um uplifting facial através do ultrassom focalizado. Esse tema, pessoal, ele é bem interessante porque várias pessoas têm muitas dúvidas em relação o que é ultrassom focalizado, o que é ultrassom de alta, o que é ultrassom de baixa. Então, nessa palestra, a gente vai conseguir entender um pouquinho os tipos de ultrassom, tá? Para quando vocês forem adquirir um equipamento, vocês conseguirem distinguir qual equipamento de ultrassom vocês vão querer comprar, certo? Então, para começar a nossa palestra, vamos começar explicando o que seria um ultrassom, tá? O que seria um ultrassom? Nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia mecânica, gerando vibrações no tecido, tá? Que vai variar mais ou menos entre 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Dentro do ultrassom, né, a gente tem vários tipos de ultrassom no mercado que eu vou explicar um pouquinho para vocês, que está ligado com a frequência. Pode passar. Tá? O ultrassom, ele vai gerar o que no tecido, né? Então, a gente tem o ultrassom de alta, de baixa e terapêutico, né? Que a gente usa tanto na fisioterapia em reabilitação, quanto na estética, tá? E o que ele vai gerar no tecido? Ele vai gerar o efeito piezoelétrico, tá? Que vai gerar uma compressão e uma expansão desse tecido, causando efeitos terapêuticos e fisiológicos, certo? Dentre as frequências, aqui eu quero frisar um pouquinho, né? Que dentre os ultrassons que a gente tem na estética hoje, a gente tem o de alta e o de baixa frequência, tá? Então vamos dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Por exemplo, um ultrassom de 3 MHz, tá? É a mesma coisa de dizer 3 milhões de ciclos por segundo, a frequência dele, tá? Então, dentro do slide ali, a gente vê que as suas ondas... Pode passar o slide, por favor? Que as suas ondas, olha as ondas do ultrassom ali, elas estão próximas uma da outra, tá? Então, a sua crista está próxima uma da outra, gerando uma atenuação no tecido mais superficial. Então, ele é usado para onde? Na estética, certo? Porque ele vai pegar tecido subcutâneo. Já o ultrassom de alta potência, ele é dado em kHz, tá? Ele é dado em kHz. Então, vamos supor... Pode passar o slide, por favor? Então, vamos supor, um ultrassom de baixa frequência, ele é dado em kHz. Então, vamos supor, um ultrassom de 80 kHz é a mesma coisa de eu dizer que o ultrassom tem 80.000, a frequência dele é 80.000 ciclos por segundo. Então, a gente pode notar que as suas cristas ultrassônicas, elas estão mais distantes uma da outra. E essa permeação no tecido vai ser de forma mais profunda, tá? Outra característica do ultrassom de baixa frequência, ele vai gerar um zumbido no ouvido para quem está operando o equipamento, tá? E para quem está recebendo esse ultrassom, tá? Então, ele é um equipamento que a gente tem que ter mais cautela na hora da aplicação, tá? Por quê? A gente não pode simplesmente pegar o cabeçote e colocar em 90 graus no tecido. Porque como a atenuação no tecido é de forma mais profunda, tá? Ele pode pegar órgãos, ele pode pegar musculatura. Então, a gente tem que, na verdade, fazer prega com ele. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha fazendo prega cutânea e trabalhando de forma perpendicular, tá? Então, eu quero deixar bem claro os tipos de ultrassom que a gente tem hoje na estética, tá? Para a gente conseguir distinguir qual equipamento seria melhor adquirir em cada momento, certo? E aí, eu faço uma pergunta para vocês, tá? Todo ultrassom, ele vai gerar uma cavitação no tecido? Porque hoje em dia a gente fala assim, ultracavitação, lipocavitação. Gente, na verdade, todo ultrassom ele faz cavitação. O que vai diferenciar, pode passar o slide, por favor?
O que vai diferenciar, na verdade, é o tipo de cavitação. Então, por exemplo, a gente tem hoje a cavitação estável e a cavitação instável, tá? A cavitação estável, o ultrassom que faz essa cavitação é o ultrassom de 3 MHz terapêutico, tá? Então, ele vai gerar uma formação de microbolhas no meio do tecido e essas bolhas de ar aumentam e diminuem e não se rompem. Já uma cavitação instável, eu tenho a formação de microbolhas no meio do tecido e pela sua alta concentração de energia, essas microbolhas vão se romper, certo? Então, tem diferença. Então, eu tenho que saber, para que eu quero comprar um ultrassom? É para um pós-operatório? Não, eu quero trabalhar gordura, eu quero lesionar tecido. Então, vocês têm que conhecer os tipos certinho para poder saber qual ultrassom vocês vão comprar, certo? Pode passar. Dentre os ultrassons, a gente tem o ultrassom colimado, tá? Que eu coloquei o exemplo de uma imagem ali, que eu vou falar sobre ele hoje também, tá? Que ele vai ser, a sua corrente, ela vai sair de forma perpendicular no tecido. Então, ele é um ultrassom de 3 MHz terapêutico. Então, a sua onda, ela sai de forma colimada, tá? Próximo. E já o ultrassom focalizado, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, ele também é um ultrassom de alta potência, tá? De alta frequência, porém, a gente vai trabalhar com esse ultrassom de forma diferente, tá? Então, a gente vai observar que até a forma de aplicação dele é diferente do ultrassom colimado, a gente vai trabalhar com ele de forma estacionada, tá? E o seu aplicador, ele é côncavo, tá? Então, na hora da aplicação, eu tenho que colocar o gel dentro do aplicador, tamponar ele com papel filme, pontuar a região tratada e trabalhar ponto a ponto, respeitando o sinal sonoro do equipamento, tá? Então, como a gente vai trabalhar com ele de forma estacionada, ele vai gerar lesão no tecido, tá? Então, ele vai gerar uma cavitação instável, por ser trabalhado de forma estacionada. Porém, ele é um ultrassom de alta potência. Isso que eu quero que vocês entendam. Próximo, tá? Aí, gente, tá o conceito do HIFU, tá? Então, na verdade, a sua onda, ela vai converter em um ponto focal e vai gerar um aquecimento nesse ponto focal, que vai chegar a uma temperatura mais ou menos entre 60 e 70 graus. E o que isso vai ocasionar no tecido adiposo? Vai ocasionar uma lesão. Então, o mecanismo de ação do ultrassom focalizado é necrose por coagulação, certo? E da onde que a estética trouxe esse HIFU, né? Da onde veio esse ultrassom? Então, na verdade, o ultrassom, ele é uma técnica que veio da medicina, tá? Onde os médicos descobriram para tratar câncer. Ele é utilizado até hoje nos cânceres de próstata, porque a gente consegue determinar a célula cancerígena alvo, posiciona um aplicador e com uma alta concentração de energia, a gente vai trabalhar nesse tumor cancerígeno de forma conservadora, sem lesionar as células circunvizinhas. E a estética trouxe ele para trabalhar em tecido subcutâneo, tecido adiposo, tá? De forma conservadora. Então, quando a gente fala assim, nossa, então ele é seguro? Sim, ele é uma técnica segura. Vocês vão entender um pouquinho ao decorrer, né, da nossa palestra, que vocês vão determinar a profundidade para trabalhar com ele. Então, não é simplesmente pegar o aplicador, colocar o gel, tamponar esse gel e aplicar na região. Não vai ser dessa forma. Então, a gente vai ter que sempre fazer a mensuração com o adipômetro, determinar certinho qual é a espessura da camada adiposa que a gente vai trabalhar para poder determinar a profundidade certinha para a gente conseguir trabalhar com o equipamento. Como eu já disse, né, então o mecanismo de ação do ultrassom focalizado nada mais é do que necrose por coagulação. E o que é necrose por coagulação? Qual que é o mecanismo final dessa necrose por coagulação? É a fagocitose, tá? Então ele é um equipamento diferente de um ultrassom terapêutico de 3 MHz, que é indicado 2, 3 vezes por semana. No caso do ultrassom focalizado, não.
a gente vai indicar o equipamento uma vez por semana. A gente vai esperar o organismo ter uma resposta inflamatória, né? E os macrófagos virem começar a higienizar esse tecido e gerar essa fagocitose. Então, a gente tem que ter esse tempo, tá? Então, ele é um equipamento assim, ó, eu sempre brinco, né? Eu posso fazer a aplicação do ultrassom focalizado e já fazer a mensuração no mesmo dia para ver resultado? Não, tá? Por conta do seu mecanismo de ação. Então, assim, o que eu aconselho a pessoa a fazer? Faz a mensuração, a avaliação no dia do tratamento, faz a aplicação. Se você indicou 4, 5 sessões, as sessões vocês vão indicar de acordo com a camada do cliente de vocês, tá? Então, se ele tem uma camada bem extensa, automaticamente vocês vão indicar mais sessões. Se tiver uma camada de posa menor, menos sessões. E lá para a quarta sessão, terceira sessão, antes de fazer a terceira, vocês façam uma mensuração, tá? Porque como ele vai gerar um processo inflamatório significativo ali na área, tá? Pode acontecer um edema. Então, na hora que vocês forem mensurar esse tecido, pode ser que esse tecido esteja aumentado. Então, a circunferência pode ser que aumente, tá? Em primeiro momento, por conta da inflamação. Próximo. Aqui, pessoal, é um teste realizado, né? Pra gente ver a efetividade de profundidade do equipamento, tá? Então, o que a gente fez aí? A gente pegou um polímero sintético termosensível biocompatível. Então, esse polímero, ele imita muito a pele humana, tá? Então, a gente determinou a profundidade, colocamos a ponteira de 10 milímetros no equipamento e fizemos a aplicação. Então, a gente pôde observar que ele é uma técnica segura. Se eu estou delimitando 10 milímetros, né, que seria 1 centímetro, ele vai atingir esses 10 milímetros, tá? Então, ele vai atingir o que vocês determinaram ele atingir. Então, nesse teste, a gente pode verificar a eficácia de profundidade do equipamento. As indicações. Então, o ultrassom focalizado, ele é indicado para gordura localizada, que deve ser entendida pelo um aumento regional de tecido subcutâneo encontrada em indivíduos que possuem índice de massa corpórea dentro dos valores considerados normais. Lembra que eu falei no começo para vocês que a gente tem que saber que ultrassom usar em cada momento? É aí que a gente vai entrar. Por quê? O ultrassom focalizado, ele é um equipamento que ele gera cautela na hora da aplicação. Por quê? Porque eu tenho que demarcar essa área, eu tenho que contar quantos pontos tem na área, né? Então, ele é indicado para pessoas que tenham gordura localizada. Não é indicado para aquelas pessoas que têm acúmulo regional de gordura. Para pessoas que têm acúmulo regional de gordura, o indicado é trabalhar com ultrassom de 3 MHz, um colimado ou um de baixa frequência, ter a redução para depois trabalhar um focalizado. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender para que serve cada ultrassom, para a gente conseguir determinar quando usar um ultrassom e quando usar outro ultrassom, tá? Ele é indicado também para celulite, porque o que é celulite, né? É um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo que provoca uma alteração no contorno corporal feminino, repercutindo em alterações no aspecto exterior da pele, como aspereza e irregularidade. Então, automaticamente, eu vou ter é assim, ó, gente, eu tenho um aumento do tecido adiposo, repuxamento de septo, e com esse repuxamento de septo, né, automaticamente eu tenho um abolamento do tecido. Então, quando a gente trabalha com o ultrassom focalizado na área de celulite, eu vou diminuir tecido adiposo, amenizando aquela irregularidade corporal. Então, o ultrassom focalizado, ele vai trabalhar desta forma na celulite, tá? Aqui eu coloquei uma imagem bem interessante, bem legal, né? Pra gente visualizar. O equipamento possui 3 ponteiras distintas com profundidades distintas. Então, eu tenho 10, 15 e 20 milímetros. Então, eu consigo lesionar o tecido adiposo em três formas distintas. Então, Aline, por exemplo, eu já vou meio que falar, né? Por exemplo, eu peguei uma paciente que tem 20 de camada adiposa.
Então, se vocês quiserem trabalhar com essa paciente de vocês, utilizando as 3 ponteiras, vocês podem. Porque, pensem, vocês vão lesionar o tecido de forma tridimensional. Então, com certeza, o resultado vai ser mais efetivo, tá? Do que você ir lá e passar uma única passada ou 2 passadas com a ponteira de 20. Então, quando você faz essa troca de ponteira, você consegue lesionar 3 profundidades distintas com o equipamento. Isso a gente fez teste lá na HTM e a gente comprovou que a gente teve maior resultado fazendo desta forma, tá? Então, assim, a gente às vezes perde um tempinho a mais, mas assim, o resultado, ele é mais efetivo, certo? Próximo. E aqui eu tenho a imagem do cabeçote com as 3 ponteiras e a ação dele na hipoderme, tá? Então, ele vai trabalhar no ponto que eu determinei, tá? E com a intensidade que eu determinei. O equipamento, ele vai ter um som sonoro e a gente só vai ter que deslizar esse equipamento ponto a ponto, respeitando esse sinal sonoro da máquina. Próximo. Aqui eu deixei um slide bem interessante que o pessoal tem bastante dúvida em relação ao ponto focal. Ah, Aline, como que eu vou saber que ponto que eu tô atingindo? Porque assim, independente do tamanho do aplicador, o equipamento ele é focalizado, então ele vai, a energia ultrassônica dele vai sair em um ponto determinado, no centro do cabeçote do equipamento. Então, a gente tem que demarcar essa área. Tem gente que fala assim, eu preciso demarcar realmente a região, eu não posso ir fazendo aleatoriamente? Não. Então, a gente tem que demarcar a área para saber em que ponto que a gente está trabalhando. Então, na imagem, a gente pode ver que no aplicador tem 4 demarcações em relevo. Então, quando você posiciona o aplicador, você coloca o pontinho da horizontal na primeira fileira e o ponto da vertical na primeira fileira. Quando o ponto da vertical estiver pegando a primeira fileira da vertical, eu estou pegando o primeiro ponto focal da primeira fileira, como está ilustrando na imagem, tá? Então, é sempre bom fazer essa demarcação e depois que vocês entenderem isso, fica fácil trabalhar com o equipamento, porque vocês vão saber com exatidão qual ponto vocês vão estar trabalhando. Próximo. E como eu vou fazer a mensuração, né? Então, para a aplicação do ultrassom focalizado, eu tenho que fazer uma mensuração com o adipômetro. Então, uma paciente de vocês que tenham uma camada adiposa menor que 10 milímetros, ela é contraindicada. Porque, como ele é um equipamento focalizado, se vocês utilizarem uma camada menor do que 10, que é o que indica o equipamento, vocês vão lesionar derme. Então, pode acontecer uma queimadura, tá? Então, assim, ele é uma técnica segura? Sim, ele é uma técnica segura, desde que é feita a avaliação certinha, desde que é feita a mensuração da camada adiposa certinha. Uma dica que eu gosto de dar para o pessoal, para quem for fazer a mensuração com o adipômetro em região abdominal, pede para a cliente sempre fazer contração do abdômen, tá? Porque quando ela faz a contração da musculatura, você consegue pegar de forma efetiva tecido adiposo. Então, vocês não é menos risco de vocês errarem na hora da mensuração, tá? Uma outra dica, por exemplo, em culote. O nosso culote ele é de forma arredondada, né? Então, quando vocês forem fazer a mensuração em região de culote, flancos, tá? Façam a mensuração em 3 pontos distintos, nas bordas e no centro. Por quê? Sempre acontece assim, pessoal. As extremidades, a camada adiposa vai ser bem menor do que a do centro. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ficou uns pontinhos muito mais vermelhos nas extremidades. Aí eu falo assim, qual que foi a profundidade que você utilizou? Você viu se a profundidade é a mesma do centro? Porque às vezes não é, tá? Então, pode acontecer alguma eventualidade se não for mensurado desta forma. Então, eu deixo uma dica para vocês também, certo? E como que eu vou contar os pontos, né, na hora da aplicação? Você pode usar a fita métrica, então você colocaria a fita na vertical e na horizontal, faz o número da fita, quantos de medidas deu na vertical,
quantos deu na horizontal, faz um pelo outro. Ou vocês podem contar quantos pontinhos eu tenho na vertical, quantos pontinhos eu tenho na horizontal. Vou fazer um pelo outro e vou ter quantos pontos tem na região. Certo? Próximo. Como que eu vou preparar esse cabeçote? Então, eu vou determinar a ponteira, tá? Como mostra nas imagens. Eu vou rosquear essa ponteira, vou aplicar o gel neutro neste aplicador. Gente, tem que ser gel neutro. Não adianta colocar gel com princípio ativo. Vocês têm que pensar que a gente vai tamponar esse gel. E o gel que vai conduzir essa onda é o gel que está dentro do cabeçote. Então, não tem o porquê a gente colocar um gel com ativo, tá? Então, é gel neutro e tomar cuidado com formações de bolhas de ar dentro nessa colocação desse gel. Por quê? Quando a gente tem bolha de ar no gel, essa condução dessa energia, ela vai ficar dificultosa. Não vai ser a mesma energia. Então, quando a gente for preparar o aplicador, a gente prepara o aplicador com cautela, sem formação de bolhas de ar, tá? E gel neutro. Tamponou, a gente vai tamponar com o papel filme, uma única passada de papel filme. Então, por exemplo, eu passei e rasgou o papel filme. Tira, coloca de novo, tá? Nunca vão lá, põe o papel filme, ficou um pedacinho faltando aqui. Vai lá e coloca um pedacinho de papel filme ali. Porque se sobrepor papel filme, pode acontecer queimadura também, tá? Deixar o gel sempre rente com o aplicador, porque se você deixar muito gel, muda o ponto focal. Se deixar pouco gel, também muda o ponto focal. Então, o gel ele tem que estar sempre rente ao aplicador. Próximo. Aqui, pessoal, é uma ilustração de mais ou menos como que funciona uma tela de um equipamento de ultrassom focalizado, tá? Então, é assim, o que vai pedir o equipamento? A potência, a energia que ela vai ser dada em joule. Então, quando você altera a energia, altera a potência. Se você altera a potência, altera a energia. Shot time on é o tempo de emissão da corrente ultrassônica. Então, quanto tempo eu tenho que ficar com esse aplicador parado naquele ponto? Time off é o tempo que eu tenho para deslizar esse aplicador para o próximo ponto. Área centímetros quadrado. Esta área, geralmente os equipamentos de ultrassom focalizado, eles dão números exatos. Então, é 100, 110, 120, 130, tá? Ele nunca dá, mas eu fiz uma demarcação aqui, deu 135 pontos, tá? Vai ter que arredondar para 140, porque ele não vai dar números picados, ele vai dar números exatos, tá? Determina qual que foi a pontuação que você fez na área, tá? E a varredura. O que seria essa varredura? O pessoal sempre tem dúvida também em relação à varredura. A varredura, se você colocar 2 ou 3 varreduras, vai triplicar ou dobrar o tempo de aplicação, tá? Como eu falei no início, que eu dei essa dica para vocês de trocar a ponteira, vocês não precisam ficar tão, mas é agora, eu vou fazer 2, eu vou fazer 3. Se vocês forem fazer troca de ponteira, não há a necessidade de colocar a varredura. Deixa só como uma varredura. E quando vocês forem fazer a troca da ponteira, então eu vou fazer a ponteira de 20 e a ponteira de 15. Então eu vou preparar a ponteira de 20, vou fazer a região toda, vou trocar pela ponteira de 15. Troquei pela ponteira de 15, automaticamente vão ter que voltar para a tela inicial, determinar a ponteira novamente e reprogramar o equipamento. Então, não há a necessidade de vocês colocarem 2 varreduras ou 3 varreduras. Agora, vocês vão falar assim para mim, não, Aline, mas a minha cliente tem 10 de camada de posa. Então, tá bom, ela tem 10, vocês podem fazer até 3 passadas naquela região, desde que vocês vão pegar o quadrante, vocês vão trabalhar todo o quadrante, vai dar o stop no equipamento, voltar para o ponto inicial e trabalhar novamente. Nada de ficar dando 2 disparos em cada ponto. Porque às vezes você fala, eu vou dar 2, 3 disparos em cada ponto, pelo menos já fiz as 3 varreduras. Não, não é assim, tá? Se quiser trabalhar no sentido vertical, horizontal e oblíquo, também pode, tá?
Só que não vai mudar muito o ponto de aplicação. Quando você muda a posição do aplicador, vocês vão observar que os pontos de lesão que vocês vão fazer é o mesmo. Então, se vocês tiverem mais facilidade em trabalhar, ai, Aline, eu quero trabalhar só na vertical, porque eu aprendi assim, eu tenho mais facilidade assim. Eu posso? Pode, sem problema nenhum, tá? Desde que você troque a ponteira e desde que você respeite esse tempo de aquecimento do tecido, porque ele vai aquecer, então ele vai ter o tempo de aquecimento e resfriamento. Você tem que respeitar esse tempo do equipamento também. Próximo. Aqui eu tenho alguns resultados, tá? Essa imagem ficou ao contrário, mas assim, a parte de baixo é o antes e a foto de cima é o depois. 6 sessões, tá? A gente pode notar que essa cliente, ela tem um acúmulo bem regional de tecido adiposo, né? E olha o resultado que ela teve, em comparação com o antes e depois. E vocês podem notar que na imagem foi feito a foto 45 dias após, tá? E um relato das nossas clientes também, que a gente faz os testes lá na empresa, o interessante elas continuam tendo redução mesmo após eu ter dado a alta, tá? Por quê? Porque o mecanismo de ação é fagocitose, então até o organismo higienizar toda aquela área, né, vir fagocitar tudo aquele resto celular, ela vai continuar reduzindo ainda, certo? Aqui é um resultado de 4 sessões, tá? Antes e depois. Ela teve uma redução de 8 centímetros. A gente fez a aplicação em abdômen superior, inferior e flancos, tá? Então a gente trabalhou 3 regiões distintas com o equipamento. A gente trabalhou com as 3 profundidades, tá? Então a gente fez troca de ponteira. Por isso que eu ressaltei que quando a gente faz troca de ponteira, automaticamente a gente vai potencializar o efeito do equipamento. Essa imagem eu acho bem interessante, porque eu quero que vocês notem o peso, né? Então ela engordou, na verdade, 3 quilos, tá? E mesmo assim ela teve uma redução. Então eu quero atentar o quê? Que esse equipamento, ele não necessita de atividade física após a aplicação, tá? Pelo mecanismo de ação dele. Ah, então eu não posso fazer? Também não é assim. Se eu vou sair da clínica, eu posso ir pra academia? Pode. Você não tem que fazer restrição. Só que se é aquela cliente, porque a gente sabe que cliente de estética não gosta de fazer atividade física, não gosta de ir pra academia. Por isso que elas fazem estética, a maioria delas. Então, se vocês fizerem esse tratamento nela, ela não tem a obrigação de fazer uma atividade aeróbica pós-sessão, tá? Então isso é legal de ressaltar e vocês devem saber que esse equipamento, ele não tem essa necessidade. Já um ultrassom terapêutico, por exemplo, de 3 MHz, já tem essa necessidade. Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse mecanismo de ação, por conta totalmente de mecanismo de ação. Aqui também é um outro resultado, 4 sessões também. A gente já fez a aplicação em abdômen superior, abdômen inferior e flancos, tá? Ela teve uma redução significativa, não teve restrição alimentar nenhuma e nem praticou atividade física, tá? Essa região da escápula, tá? É uma região que é difícil a gente trabalhar nela. Por quê? Porque às vezes tem pele, não é só gordura, tá? Então a gente conseguiu trabalhar com a ponteira de 10 nessa cliente, 6 sessões, tá? E ela teve uma redução significativa da área tratada, tá? Qual que é as vantagens de fazer um ultrassom focalizado, gente? Sem tempo de repouso, como eu acabei de dizer, baixo risco de complicação. Então, desde que a gente faça uma avaliação cautelosa na nossa cliente, não vai ter risco de ter uma complicação. Sem possibilidades de fibrose ou outras complicações, pelo próprio mecanismo do equipamento. E a gente vai conseguir atingir o tecido adiposo de forma efetiva e seletiva, tá? Então, ele tem essas vantagens dentro de outros equipamentos que não tem. Agora eu vou entrar um pouquinho no ultrassom focalizado, né, para o facial, tá? Então, assim, é uma novidade, é uma coisa nova.
como que o ultrassom vai trabalhar em nível dérmico, né? O pessoal sempre questiona isso. Sim, ele vai trabalhar, tá? Então, o ultrassom focalizado para o facial, ele é indicado para flacidez tissular e o uplifting facial, tá? A gente vai trabalhar também com profundidades distintas no equipamento, porém a gente vai atingir nível dérmico. Então, na camada dérmica, a gente também tem profundidades e espessuras diferentes. Então, a gente vai conseguir pegar essas estruturas de forma efetiva. Então, no facial, ele vai trabalhar em nível dérmico. O princípio de atuação para o tratamento facial é o mesmo do corporal, gente. Não vai mudar em nada, tá? Porém, a profundidade são bem menores que no corporal. Então, eu vou trabalhar em nível dérmico. Então, eu vou atingir praticamente derme papilar, derme reticular e o SMAS, que eu vou explicar para vocês que estrutura que é essa, certo? E como que eu vou fazer essa avaliação no meu cliente? Como que eu vou avaliar? Porque no corporal eu vou utilizar um adipômetro. E no facial, eu vou trabalhar como? Né? Então, eu vou avaliar o grau de envelhecimento dessa cliente. Então, por exemplo, na derme, eu vou ter um estreitamento da junção dermo-epidérmica, variação no tamanho, forma e propriedades corantes das células basais, menor número de células Langers e menor número de melanócitos. Já na derme, eu vou ter menor espessura, menor celularidade e vascularização e degeneração das fibras elásticas. E nos anexos, menor número e estruturas alteradas das glândulas sudoríparas, perda dos melanócitos do bulbo capilar, que é aquela fase onde começa a ter pelo branco no corpo, tá? Então, eu vou ter que avaliar o grau de envelhecimento dessa pele. Lógico, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que olhar, porque às vezes a pessoa, a gente tem que ver qual que é o estilo de vida dela. Ela é praticante de atividade física, ela não é? Qual que é a idade? Qual que é o trabalho dela? Então, tudo isso vai determinar o envelhecimento da pele dela, né? Então, a nossa pele mostra como o nosso corpo se comporta, né? Próximo. E o ultrassom focalizado é o único equipamento, tá, na estética que a gente vai conseguir atingir o SMAS, tá? Então, o SMAS é uma rede fibromuscular contínua e consiste que recobre e une a mímica facial, conectando-se a pele à via de septos fibrosos. Assim, o SMAS é uma meta desejável para procedimentos de liftings não invasivo. Pessoal, o SMAS é uma estrutura que o cirurgião plástico ele vai mexer quando a pessoa quer fazer uma plástica facial. Então, com o tempo, a gente vai tendo queda desse SMAS, tá? Então, eu vou falar uma característica aqui que é bem interessante, eu sempre cito e é bem legal a gente avaliar. É aquela cliente que começa a ter queda. A gente olha pro rostinho dela assim, tá com queda, ela começa a cair aqui, região de bochecha, né? E começa a cair. A gente fala que aquela cliente tem carinha de bulldog, a gente até brinca, né? Então, essa cliente, a gente vai indicar a ponteira que trabalha o SMAS. Porque essa cliente está tendo queda de SMAS, tá? É isso que a gente tem que saber avaliar também para determinar as ponteiras e profundidades. Próximo. Então, o mecanismo de ação vai ser o mesmo do corporal. Então, ele vai agir com necrose de coagulação, tá? Porém, em nível dérmico, tá? Então, eu vou avaliar o grau de envelhecimento do meu cliente para poder determinar qual profundidade eu irei utilizar. Se eu vou trabalhar com a ponteira mais profunda ou se eu vou trabalhar com a ponteira mais superficial, certo? E aqui está a ilustração das ponteiras, gente. Então, dentro das ponteiras faciais, eu vou ter a ponteira de 15 milímetros, 3 milímetros e a de 4,5, que vai atingir o SMAS. Então, olha que interessante. A de 1,5, eu vou trabalhar a derme papilar. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar com ultrassom focalizado em cicatriz de acne? Consigo.
porque é nesse nível que eu vou conseguir produzir o colágeno e melhorar essa cicatriz de acne. Vou trabalhar em nível de derme reticular, que é um pouco mais profundo, e se o meu paciente necessitar, eu vou trabalhar a ponteira de 4,5, que vai atingir o SMAS. Lembra que eu falei para vocês no corporal que eu vou trabalhar em níveis de profundidades diferentes? Então, como a Patrícia falou na palestra anterior, a radiofrequência ela vai aquecer como um todo, certo? O ultrassom focalizado não. Eu vou determinar a estrutura que eu vou estar atingindo, tá? Então, por exemplo, se eu fiz a avaliação da minha cliente e ela necessita da ponteira de 4,5, porque ela tem um grau de envelhecimento já avançado, com certeza vocês vão ter que passar as 3 ponteiras, porque a de 4,5 eu vou pegar o SMAS de forma efetiva, a de 3 eu vou pegar a derme reticular e a de 1,5 eu vou pegar a derme papilar. Então, se você indicou para a cliente a ponteira de 4,5 porque ela já tem um grau de envelhecimento avançado, vocês vão ter que trabalhar as 3 ponteiras, tá? Então, vai seguir o raciocínio mais ou menos do ultrassom focalizado no corporal. Então, se vocês indicou derme reticular, derme é 3 e 1,5, tá? Então, vai pensar no mesmo princípio do corporal. Lembrando que lesionar tecido sempre de baixo para cima. A mesma coisa o corporal. Próximo. Tá? E qual que é o mecanismo de ação? Ele vai ter um mecanismo de ação mais ou menos igual ao da radiofrequência. Então, em primeiro momento, a gente vai ter a contração desse colágeno, tá? Então, a cliente, geralmente, ela vai falar assim, nossa, ela vai ter aquele efeito lift na pele, tá? Então, vai ter contração e depois a produção. Só que o ultrassom focalizado, ele vai desnaturalizar esse colágeno, tá? Então, a indicação dele é uma vez por mês, tá? Então, vocês não vão fazer a cada 15 dias. Por conta da lesão que ele vai provocar no tecido, o aquecimento é maior, tá? E ele fica em ponto determinado ali tendo essa lesão. Então, a indicação é uma vez por mês no facial. Aqui eu tenho algumas evidências clínicas, tá? Resultados imediatos, tá? No facial. Então, aqui a gente fez uma aplicação, né? Eu tirei uma foto, fez a aplicação e tirou a foto logo após a aplicação. Então, a gente já pode notar que região de sulco nasogeniano, ela teve uma melhora significativa. Então, assim, de todos os pacientes que a gente fez os testes lá, 90% relatou repuxamento de tecido. Eles sentem, eles te relatam isso na hora da aplicação. Aqui é a região dos olhos, tá? Logo após também a aplicação, de uma única aplicação com o equipamento. A gente fez só de um lado da face para vocês notarem a diferença, tá? Então, teve melhora significativa da área e a gente utilizou as 3 ponteiras nessa cliente, tá? A gente passou 3 profundidades distintas. Então, aqui foram fotos seguidas por clientes que têm o equipamento, tá? Pra gente ver a diferença. Então, também utilizou 3 profundidades distintas e olha a diferença da região e da área dos olhos. Aqui também, ó, então foi uma única aplicação, só que aqui ela utilizou só 2 profundidades. Ela utilizou a ponteira de 3 milímetros e a ponteira de 1,5. E olha a diferença, tá, da região tratada. Ó, eu quero que vocês avaliem essa papada, né? Não dá a impressão que é uma flacidez? Que é uma gordura localizada, na verdade, né? E olha que interessante, ela fez a aplicação na área com 3 ponteiras distintas e olha a diferença que deu. Então, pessoal, a gente tem que saber avaliar para ver se realmente é flacidez de pele ou é gordura localizada. Porque como eu havia dito para vocês, a queda do SMAS, ela perde totalmente o contorno facial. Então, às vezes a pessoa lá acha que ela tem gordura, mas na verdade não é gordura, é flacidez, tá? Aqui é um artigo, né, que todo mundo às vezes pergunta, eu quis trazer para vocês, se a gente pode usar o aplicador facial no corpo para trabalhar a flacidez de pele. A gente pode, a gente deve usar,
tá? Olha que interessante esse artigo. Foi feita a aplicação utilizando a ponteira de 4,5 e 3 na área tratada, tá? Nessa região que tem maior acúmulo de flacidez. E olha que interessante, eu quero que vocês se atentem ao tempo. 90 dias após uma aplicação. Olhem a diferença, gente, do joelho dela. Como melhorou. Lógico, seria necessário mais sessões? Sim, dá para melhorar um pouquinho mais. Mas a gente pode ver nitidamente que a gente teve uma diferença significativa da área trabalhada. Aqui é outros resultados também de clientes que têm o equipamento. Então, utilizou a ponteira de 3 e a de 1,5 e olha a diferença imediatamente após, tá, gente? Isso aqui não esperou, não teve tempo de espera. Tirou a foto, fez a aplicação, foto pós-aplicação. Pode passar que você já tinha. Olha a região frontal, que legal, tá? Então, utilizou a ponteira de 3 e de 1,5 na área tratada. E olha a diferença, imediatamente após. Aqui ela fez 2 sessões, então como que ela fez esse protocolo? Então ela fez a aplicação, tá? Na verdade, gente, quando a gente vai vender um protocolo facial com ultrassom focalizado, a gente acaba trabalhando face inteira, tá? Não é para trabalhar só em alguns pontos específicos, certo? Então ela fez toda a face. E lógico, a queixa da cliente com certeza era a área ao redor dos olhos, tá? Então ela fez uma sessão, após um mês ela repetiu a sessão e aí tá o resultado, tá? Que por sinal foi bem significativo. Aqui é uma imagem de cicatriz de acne, tá? Então assim, tem gente que fala assim, mas dá pra trabalhar pra cicatriz de acne? Dá. Aí eu posso utilizar aquela varredura até 3 vezes, né? Lembra da varredura? Por quê? Porque aí ela trabalhou só com uma profundidade de ponteira. Ela utilizou somente a ponteira de 1,5, né? Para trabalhar essa área. E olha a melhora. Então, do lado de direito é a área que tá com a acne e do lado esquerdo é o lado pós-tratamento com ultrassom focalizado. Aqui é a preparação. Então, geralmente, o equipamento acompanha essas telas de demarcação. E o interessante, a gente tem que respeitar alguns pontos do facial. Por quê? Como ele é um equipamento focalizado, o que pode acontecer? Se a gente não respeitar esses limites, né, que a gente coloca no equipamento, a gente pode causar uma paralisia facial transitória, tá? Por quê? A gente tem muito ponto motor na face. E por ele ser um equipamento focalizado, a gente pode estimular esse ponto motor. Então, se vocês seguirem os pontos determinados no equipamento, respeitando as telas, porque o interessante as telas, gente, elas são do tamanho exato da área tratada. Então, por exemplo, região frontal, a telinha é do tamanhozinho da região frontal. Região abaixo dos olhos, a telinha é do tamanho da região abaixo dos olhos. E região de hemiface, a telinha é do tamanho da região de hemiface, tá? Então, respeitando esses pontos, o equipamento é totalmente seguro. A preparação do aplicador vai ser da mesma forma que no corporal. Então, eu vou determinar a ponteira de acordo com a avaliação realizada no cliente. Vou colocar gel nessa ponteira, porque ela também é côncava. Vou tamponar com papel filme, tá? E vou também pontuar a região tratada e vou também trabalhar ponto a ponto. Só que a demarcação do facial, pessoal, ela é a cada meio centímetro. No corporal, ela é a cada 1 centímetro, tá? E os intervalos entre um disparo e outro, no facial, ele acaba sendo mais rápido, tá? Então, os bips, ele é um bip e desliza, tá? Então, no facial, o tratamento ele é um pouco mais rápido que no corporal, certo? A tela para mensuração desse equipamento é da mesma forma que no corporal. Então, vai ser potência, energia, shot time on, tempo de emissão, time off, área, centímetros quadrado e a varredura. Então, daquele mesmo raciocínio que eu fiz no corporal, se vocês forem trabalhar trocando ponteira, não
não há necessidade de colocar 3 varreduras. Vocês vão ter que voltar à tela inicial e reprogramar o equipamento, porque muda a energia, muda a potência, tá? Altera tudo. E aí eu deixo uma pergunta no ar. Por que esse equipamento ele é diferente de outros tratamentos estéticos? Eu acabei meio que falando aqui, né? Mas vocês vão entender e saber o porquê comprar, às vezes, um ultrassom focalizado, né, na sua clínica. Então, aqui eu tenho uma tela de ilustração que eu vou estar mostrando o quê? Só um minuto, é uma pergunta, gente. Silvana Vieira, este protocolo facial já vem pré-programado no aparelho? Bom dia. Fabiana, né? Silvana. Bom dia, Silvana. Todos os parâmetros estão pré-programados na máquina, tá? Então, vamos dar um exemplo no facial. O equipamento vai até 20 watts de potência no facial, certo? Então, assim, geralmente a gente pede para a pessoa não mexer nem na potência e nem na energia, porque já está pré-programado. Você vai determinar somente os pontos de atuação, né? Quantos pontos você demarcou na área e vai trabalhar nessa região, que é um pouquinho diferente no corporal. O corporal também está pré-programado, só que no corporal o equipamento vai até 36 watts de potência, tá? No facial, ela vai sentir alguns repuxamentos em alguns pontos durante a aplicação. Já no corporal, ela vai sentir um forte aquecimento em cada ponto. Então, assim, tem cliente que você inicia com o que o equipamento indica, para ela já tá bom, e tem cliente que você inicia a terapia e você tem que aumentar a potência de acordo com o limiar sensorial do cliente. Então, assim, a cliente tem que estar sentindo no corporal. Não pode estar doendo, mas ela tem que estar sentindo esse aquecimento em ponto a ponto. Mais uma pergunta. Patrícia de Paula Caetano Silva pergunta: posso associar o ultrassom com radiofrequência? Pode sim, só que você vai trabalhar dessa forma. Você vai utilizar o ultrassom focalizado, como ele é feito a cada um mês. Quando der 15 dias que você aplicou esse ultrassom, você entraria com a radiofrequência, tá? Sem problema nenhum, então você pode intercalar, tá? Já que a indicação do ultrassom focalizado no facial é até no máximo 3 sessões. Como eu disse no início, o efeito dele é progressivo pelo mecanismo de ação, tá? Então, às vezes é bom vocês dar uma pausa no equipamento e esperar esse processo regenerativo para ver o resultado final. Próximo. Então, aqui eu quero explicar a diferença entre o ultrassom focalizado, tá? A radiofrequência e o laser de CO2. Então, do lado direito da tela, a gente tem as temperaturas demonstrando em cores, tá? Eu quero ilustrar para vocês o seguinte. Na primeira imagem é o focalizado. Então, eu consigo determinar com efetividade a área de atuação do equipamento. Então, vocês estão vendo que a lesão que eu vou proporcionar ponto a ponto, ela é pontual e ela se mantém ali, tá? E eu consigo no SMAS, que nenhum outro equipamento estético consegue atingir esta estrutura, tá? Então, vamos supor, naquele pontinho vermelho que está no focalizado ali, tá chegando mais ou menos 70 graus. Lógico que vai dissipando esse calor, é normal acontecer isso. Na imagem do meio ali é a radiofrequência. Então, a radiofrequência, eu vou atingir uma área muito maior de atuação, como eu disse para vocês, tá? Porém, esse calor ele vai se dissipando conforme vai aprofundando. Então, eu não consigo atingir o SMAS com uma radiofrequência. Então, às vezes, tem esses diferenciais que a gente tem que se atenuar. Igual foi a nossa pergunta, então eu posso associar as duas coisas? Pode sim, sem problema nenhum. E a terceira imagem é o laser de CO2, que ele é totalmente ablativo, então ele vai lesionar tecido, ele lesiona, causa lesão, tá? Só que ele pega em nível de derme superficial, tá? Então aí essa imagem ela é bem legal e ela mostra com efetividade a ação de cada equipamento no tecido, tá? Então é legal sim. E uma outra coisa que eu quero ressaltar do ultrassom focalizado no facial tem clientes que têm sensibilidade ao calor, tá? Então, tem clientes que não aguentam, por exemplo, fazer radiofrequência na face,
ela não suporta 40 graus. Ou porventura tá usando, às vezes, a maioria das vezes é porque tá usando algum ácido. Aí você vai perguntar porque vem as dúvidas lá pra gente, né? A gente vai perguntar pra cliente, pra operadora do equipamento, né? Pra físio, pra esteticista. Ela fala assim, eu tô fazendo associação com ácido. Então tomem cuidado. Geralmente na radiofrequência a pessoa não suporta depois dos 40 graus na superfície da pele. Já o ultrassom focalizada tem essa vantagem. Como você determina ponto de atuação com o equipamento, a superfície da derme, ela não aquece. Então, para quem trabalha fazendo associação com ácido, ele é um equipamento bem... a gente indica bem ele porque a pessoa consegue aguentar, porque na verdade ela vai pegar profundidade distinta. Então, se dá para associar com ácido sem problema nenhum. E aqui eu tenho as contraindicações, tá? Então, gestantes, insuficiência renal, cardíaca e hepática, pacientes em tratamentos oncológicos, pós-operatório estético imediato ou recente, pelo mecanismo de ação da máquina, tá? Então, ele é um equipamento que ele não é indicado para pós-operatório. Ele não é um ultrassom terapêutico. Lembra que eu falei no início da nossa palestra? Então, ele não é indicado para pós-operatório. Ai, Aline, mas eu posso usar ele tardiamente? Então, tá bom, a cliente fez uma lipoaspiração, né? Então, ela lipou a área e sobrou gordura ali ainda. Então, depois de 6, 7 meses, ela quer eliminar aquela gordurinha residual, desde que tenha indicação, pode utilizar. Agora, trabalhar para redução de fibrose, redução de edema, não, esse equipamento ele não é indicado. Peles com lesões, marca-passos, alteração de sensibilidade, cuidado, porque como eu disse, no corporal, a pessoa vai sentir, ela tem que sentir um aquecimento. Então, por exemplo, a diabetes, ele é um procedimento que ela altera a sensibilidade do nosso paciente. Então, você vai aumentar essa potência na máquina, o paciente não vai conseguir relatar se está forte ou não, e porventura você pode ocasionar uma queimadura na área, sim. Uma pergunta? Silvana Vieira, paciente com rosácea pode utilizar ultrassom focalizado? Vamos lá. Então, rosácea é uma coisa complicada, né? Dá até para trabalhar, só que você vai ter que ter cautela e avaliar o grau de rosácea dessa cliente, tá? Por mais que ele não tenha um aquecimento superficial, que seria em derme em nível superficial, você poderia trabalhar um nível mais profundo, né? Em derme reticular, por exemplo, e ir acompanhando, né? Porque, por exemplo, a radiofrequência já é contraindicada, porque ela aquece a superfície. Já o ultrafocus dá para trabalhar desde que você tenha uma cautela maior. Distúrbio de coagulação. Então, aqueles pacientes que fazem uso de anticoagulante, gente, é contraindicado, tá? Porque o mecanismo de ação dele é necrose por coagulação. Se a pessoa usa um anticoagulante, a pessoa já tem o sangue mais refinado. Então, pode vir a acontecer totalmente contraindicado. Região traqueal e tiroidiana e pregas cutâneas menores que 1 centímetro, que foi o que eu citei lá na hora do corporal. Tem mais uma pergunta, gente? Tereza Cristina Monteiro Lemos, a principal vantagem do ultrassom focalizado facial é a aplicação pontual, sendo a ação mais segura e mais rápida? É isso mesmo? Olá, Tereza. Bom dia. O equipamento, ele é seguro, sim. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não que a radiofrequência não seja indicada. A gente tem que saber avaliar o cliente. O tratamento do facial, ele não é tão rápido, até porque, como eu disse nas imagens que eu mostrei de resultados, não é porque eu mostrei uma foto de região de rugas, né, em região de olhos, que eu não tenho que trabalhar a face inteira. Então, na verdade, você tem que trabalhar sim a face toda. E se você for fazer troca de ponteira, ele é seguro, mas é um equipamento que ele não é tão rápido assim. Em uma sessão, por exemplo, você trabalhando as 3 profundidades, você vai levar de 40 a 1 hora mais ou menos de aplicação. Mais uma pergunta, gente. A Ana Ruth, quem tem DIU de cobre pode usar ultrassom focalizado?
Bom dia, Ruth. No caso do focalizado, até você consegue usar, porque você determina a profundidade, você não vai chegar em nível de útero, tá? Então dá para trabalhar assim. Pode passar. Pessoal, a gente vai passar agora uma ilustração de um vídeo, de uma aplicação, tá? Eu quero agradecer todas as perguntas recebidas aqui, a presença de quem participou, né, desse simpósio. E eu fico à disposição a questionamento, a perguntas, e depois, logo após, eu vou passar meu e-mail para qualquer dúvida. Quem quiser os artigos que eu citei aqui na palestra também, eu vou disponibilizar isso por e-mail. Então, se vocês me cobrarem, quem quiser a aula, Eline, eu quero a aula, eu também disponibilizo, tá? Muito obrigada. Então, esse é o Ultrafocus, né? Então, para aplicação, como eu disse, tem que fazer a mensuração da camada adiposa no corporal. Então, pacientes que tenham menos que 10 de camada adiposa é contraindicado. Eu vou determinar a ponteira que eu vou utilizar. Tem 4 demarcações nas ponteiras, tá? Então, eu vou colocar o gel neutro, tá? Vou colocar ele. Vou tamponar com um papel filme, deixando ele bem rente, então não pode ficar nem mais alto e nem mais baixo, porque eu vou alterar esse ponto focal na hora da aplicação. Eu faço uma demarcação em cima do plástico filme para proteger a ponteira do equipamento. Vou programar o equipamento. Então, como veio perguntas, né? Então, ó, eu vou escolher a profundidade, com simples toque. A tela vai abrir. Então, todos os parâmetros, de acordo com a profundidade, estarão pré-programados na máquina. Então, eu vou escolher a profundidade, a tela vai aparecer e eu vou programar. Vou pontuar a região, lembrando que este equipamento, ele é um equipamento vendido por região, tá, gente? Então, assim, se a pessoa quiser trabalhar, por exemplo, abdômen superior, inferior e flancos, eu posso fazer numa mesma sessão? Pode. Desde que ela pague, porque é vendido por região, tá? Eu vou aplicar uma leve camada de gel só para eu conseguir conduzir esse aplicador. Ele não ficar travando por conta do papel filme. E assim eu vou trabalhando ponto a ponto, tá? Respeitando o sinal sonoro do equipamento. Então, a mensuração e a pontuação é de extrema importância. No facial, como eu disse na palestra, a gente tem que avaliar o grau de envelhecimento. A gente vai sempre higienizar a pele, tá? Para remover o excesso de oleosidade, com sabonete, com clorexidina aquosa, tá? Vou pontuar, vou preparar, né, o aplicador, na verdade, com o gel neutro, da mesma forma que eu fiz no corporal. Vou utilizar um plástico filme, tá? Vou demarcar os pontozinhos ali em relevo para eu saber em que ponto que eu estou trabalhando. Vou programar o equipamento. Vou determinar a profundidade de ponteira de acordo com o grau de envelhecimento. E está pronta a tela do equipamento. Como eu havia dito, ele vai até 20 watts de potência. Então, todos os seus parâmetros já estão em 20 watts. O que vai alterar nesse caso é a energia. Vou pontuar a área. Lembra que eu falei das telinhas de demarcações? Ó, ela vem do tamanho exato para eu demarcar cada área da face, tá? Então, não precisa ficar com receio de fazer facial. Vou pontuar toda a área, respeitando os seus limites, né? Que a gente sabe que a gente tem os limites. Por exemplo, entre as regiões que a gente não vai poder trabalhar com ultrassom focalizado, é entre a sobrancelha, buço, nariz e mento. Então, essas regiões que são contraindicadas a fazer a aplicação do ultrassom focalizado, no caso, ultrafocos. Vou aplicar uma leve camada de gel e vou trabalhar ponto a ponto, respeitando o sinal sonoro do equipamento, que, como eu havia dito, no facial ele é muito mais rápido que no corporal. Dá para trabalhar também, pessoal, região de colo,
rejuvenescimento de mãos, tá? E pescoço. Quero agradecer a todos pela presença, né, de estar ouvindo a gente, assistindo nossa aula. E eu acho que tem mais uma pergunta. A Tereza Cristina quer saber se é mais rápido em relação ao resultado alcançado. Bom dia, Tereza. O resultado do focalizado é impressionante. Assim, você vai ver resultado no mesmo dia, desde que você trabalhe da forma correta. Se você fizer passo a passo do equipamento, o resultado você vê no dia, tá? E a cliente fica satisfeita. O meu muito obrigada. Eu deixo o meu e-mail, que é aline.pereira@htmeletronica.com.br, para disponibilizar a aula. Se vocês quiserem material do assunto, se vocês quiserem a apostila para vocês darem uma olhada, eu fico à disposição. E para qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei à disposição. Muito obrigada.